Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me acompanham aqui pelo meu canal, Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos então meditar o Evangelho desse 30º domingo do tempo comum do ano C, em que nós meditamos o Evangelho de São Lucas. Vamos continuar a reflexão, a homilia que foi feita no domingo anterior. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te dou graças e te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. E o cobrador de impostos, porém, ficou à distância. E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória ao vosso Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho, na verdade, continua o Evangelho do domingo anterior, porque Nosso Senhor está falando de oração, está falando da oração, está falando como deve ser a nossa oração. Essa oração, que porque é cristã, no nosso caso, nós somos cristãos, que tem certas características. É muito interessante nós lembrarmos desse quesito da oração, porque a oração é uma via de nós conhecermos a Deus, é uma via de nós termos contato com Deus. Nós vamos conhecer ao Senhor não meramente com o nosso intelecto, também, claro, faz parte, por exemplo, pela virtude teologal, pela fé, pela virtude teologal da fé. A fé não é meramente um sentimento, mas é um assentimento da razão, ou seja, eu acredito, eu adequo, sujeito a objeto, ao depósito daquilo que foi revelado por Deus, eu aceito com a minha inteligência e aceito com o meu coração. Então, por exemplo, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus eu creio que existe um só Deus, não 2 deuses, porém que esse Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, eu creio na unidade de Deus e da Trindade, ou seja, na unidade da sua essência e na Trindade de pessoas. Eu creio que Maria é virgem e é mãe, né? A gente sabe que pela lei da natureza uma mulher é virgem e uma mulher é mãe, mas eu creio que Maria é virgem e mãe, eu creio que Jesus é Deus e é homem. Ou seja, sempre no dado da fé esse e a inteligência ela não vem se contrapor, ou melhor, a fé não vem se contrapor à inteligência, não vem se contrapor à razão, não, mas a fé ela ajuda a razão a dar esse salto a mais de complementariedade, porque a nossa razão alcança até certo ponto aquilo que Deus nos revelou, e muito mais ainda, Deus que vem ser além de toda a compreensão humana. Como eu lembro aqui, São João Paulo II, que escreveu Fides et Ratio, fé e razão, essa encíclica, ele diz que a fé e a razão são como 2 asas que Deus deu para o homem, né? Ele está usando aqui uma metáfora, né? 2 asas que Deus deu para o homem, a fé e a razão, para que o homem possa contemplar a verdade, para que o homem possa se elevar até Deus. Então, Nosso Senhor conta esta parábola para poder ensinar-nos este valor da oração. Ou seja, nós devemos ter uma vida de oração. Recordo aqui, há um livrinho que eu recomendo, chamado A Oração. É um livro escrito por um grande doutor da igreja, um grande santo, fundador dos Redentoristas, da Congregação do Santíssimo Redentor, Santo Afonso Maria de Ligório, um livro chamado Oração, curtinho. E ele diz que, apesar desse livro ser tão curto, é um livro que para ele é de fundamental importância, mais bem fez as almas, porque está falando deste plano vital, né? Do plano vital, ou seja, dessa essência de nós nos conectarmos a Deus, assim como nós temos a necessidade de comer, beber, dormir,
as necessidades fisiológicas do nosso corpo, a nossa alma tem essa necessidade de entrarmos em contato com o Senhor, e isso se dá pela oração. E Jesus, para aclarar isso, nos conta uma história. Diz: foi para o templo, né, de Jerusalém 2 homens para rezar. Só que Jesus, esse versículo inicial, ele nos dá como que a contextualização. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. A palavra justiça aqui significa santidade, santidade. Né? Quando a gente vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 2, né, quando fala da infância de Jesus, capítulo 1 e 2, e Mateus trata da infância de Jesus, nos diz que Jesus era justo. Justo significa santo. Então, aqueles que confiavam na sua própria santidade. Nosso Senhor está contrapondo isso aqui com os fariseus. É muito interessante quando vocês leram o Evangelho, Jesus sempre briga, sempre tem problemas. Jesus tem rusgas com 3 categorias da sua época, né? Mas que também serve para a gente contextualizar para a nossa época. Jesus sempre vai ter peleias com os sacerdotes, os sadiques, os correnins. Jesus vai ter com os fariseus, com os religiosos, com aqueles que se sentiam santos porque cumpriam todos os mandamentos e começavam a pecar pela vanglória de se sentir, né, mais do que os outros, aí também pecando não só pelo orgulho, mas também como pelo juízo temerário. Então nós temos os fariseus e nós vamos ter, Jesus vai ter problema com os anciãos também, com os mais idosos do seu povo, porque ainda estavam apegados às suas antigas ideias. Então os sacerdotes, fariseus, os doutores da lei, que seria como se fossem os canonistas da época, ou os advogados, e por fim Jesus tinha problema com os anciãos, né? Então com essas classes de pessoas. E nosso Senhor está dizendo, 2 homens foram para lá, foram para rezar, foram para falar com Deus. Nós temos de um lado um fariseu e nós temos de outro um pecador público, um publicano. Publicano, ele era uma profissão que ele servia para arrecadar impostos, né? Então ele era um arrecadador de impostos. Ele era um judeu, que coisa interessante, ele era escolhido dentre a raça dos judeus, porque conhecia a cultura, conhecia o sistema de como a sociedade funcionava, falava o idioma com fluência, porque era o seu idioma natural, e ele tinha essa função de fazer um duplo jogo. Ele, sendo judeu, ele arrecadava dinheiro para Roma, arrecadava impostos para Roma. E evidentemente que nessa transição, o publicano, ele impunha um imposto a mais, então ele punha uma sobrecarga a mais para poder tirar essa diferença como lucro. Então essa figura publicano, essa palavra publicano, é alguém com fama de ladrão, de ganancioso, de mentiroso, traidor. O publicano ele era desprezado dos 2 lados, é muito interessante isso. Ele era desprezado pelos judeus, porque ele era visto como traidor da sua própria raça, da sua própria pátria, vendido para Roma, vendido para os estrangeiros, mas também ele era ele era muito mal visto pelos próprios romanos, né? Porque é engraçado, a figura do traidor, né? Aquele que trai. O traidor, ele causa desprezo. Que coisa interessante. Ele causa desprezo nos 2 lados, né? Um traidor, ele é mal visto dos 2 lados. Seja no lado que ele traiu para estar do lado de, seja o lado que foi traído, né? Aquele traiu para estar do outro lado, e do outro lado que ele acabou arregimentando, também é mal visto por esse próprio lado. É mal visto por todos. O publicano, ele era visto dessa forma. Ladrão ganancioso, alguém que era traidor da sua própria pátria, da sua própria fé, da sua própria religião, do seu próprio povo. E aí nosso Senhor diz que os 2 foram rezar, foram na casa de Deus. Enquanto o fariseu estava lá na frente, o homem tirou para o santo, diante dos olhos de todos, batendo no seu peito e se vangloriando, né? Ele começa a se vangloriar, rezando no seu íntimo. Quem bate no peito é publicano, mas diz, ó Deus, eu te dou graças. Então ele faz um louvor mais a ele do que ao próprio Deus. Eu te agradeço, né? Porque eu não sou como os outros homens, eu não sou
como esse publicano aí, senhor que está aí, esse cobrador de imposto. O cobrador de imposto é publicano. E aí ele começa a elencar as suas virtudes. Eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana. E aí Jesus contrapõe. Então acontece essa antagonização desses dois personagens. O publicano, não querendo se acercar do altar, ele estava lá no átrio da igreja, no átrio do templo, na porta batendo, tem piedade de mim que eu sou um pecador. É interessante isso, porque a gente entra no mistério da Santa Missa, a missa que é a renovação do sacrifício do Calvário, e a gente já entra com esse espírito de humildade. Né? Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Kyrie eleison me. Tem de piedade de nós. Kyrie eleison mas. Tem piedade de nós, Senhor. Esse grito, esse Kyrie, tem piedade de nós, que tem o sentido, tem um duplo sentido de súplica num gesto de humildade, em que o acento é dado naquele que suplica, o acento é dado naquele que é necessitado da misericórdia daquele que está acima, que é o próprio Deus. Mas também existe nessa exclamação, nesse pedido, uma aclamação de vitória e de glória para com Deus. Porque os romanos, quando eles dominavam os povos, os romanos, eles capturavam os principais líderes, eles preferiam não matar, eles capturavam os cabeças, os reis, os generais, os cabeças dos seus inimigos, dos exércitos estrangeiros inimigos. E aí eles levavam encadenados, né, com cadeias, para entrar em Roma e passarem pelo Arco do Triunfo. E o César, o imperador, era aclamado pelo povo. E sabe como o povo aclamava eles? Senhor, tem de piedade de nós. Kyrios era o título que é dado para Deus, mas naquele momento era dado para o imperador Divos. Tem piedade de nós. Ou seja, esse Senhor, tem de piedade de nós. Tem esse duplo sentido, o sentido do gesto da humildade, mas ao mesmo tempo também proclamando a soberania e o triunfo de Deus. Na tradição oriental existe aquele rosário oriental, o pessoal chama de terço bizantino, mas não é esse o nome, em que vai se fazendo a oração, né? Vai se fazendo a oração desse Combuschini, o nome desse rosário oriental, e que vai se repetindo várias vezes, Kyrie Jesu Christe, e tu teu eleison me tu amartolos, né? Kyrie Jesu Christe, e tu teu eleison me tu amartolos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Essa tradição oriental em que os monges, principalmente os monges do Monte Athos, principalmente essa tradição dos staretes da Rússia, é uma tradição oriental grego, bizantina e eslava, que nós católicos romanos não temos tanto contato, principalmente nós católicos de rito latino, em que à medida que vai se rezando, pedindo, Senhor, tem de piedade de nós, vai essa oração sendo feita a ponto de entrar no mesmo compasso da respiração e das batidas do coração daquele que está rezando. Que coisa bonita. Ele vai rezando e a oração vai entrando no mesmo ritmo, vai entrando no mesmo compasso da sua própria respiração e também das batidas do seu coração. Bom, aqui se configurou para nós essas duas cenas. Temos aquele que é soberbo e temos a oração humilde daquele que pede perdão. E o final do Evangelho, Jesus, ele é bem concreto, Jesus é bem objetivo e categórico. Ele diz assim, eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Ou seja, quem estava batendo no peito, publicando, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Mas o outro, não voltou. Aquele que se vangloriava não voltou. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será... quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado, será elevado. Irmãos, então, Nosso Senhor está aqui exaltando a humildade. A humildade é a maior de todas as virtudes, né?
dentro de um colorário, vamos imaginar aqui, viaja com o padre, um cordão, né? Um cordão de pérolas preciosas. Você tem um cordão que é simples, tem as pérolas que são preciosas. Mas é o cordão que vai ligando tudo. Vamos dizer que eu possa ser um homem que tenha todas as virtudes. Sou um homem prudente, tenho a fortaleza, sou casto, sou disciplinado. Mas se me falta esse cordão que liga todas as pérolas, que nós chamamos de humildade, me falta tudo. A humildade é a base. Assim como o orgulho, o contrário da humildade. O orgulho, a soberba. O que é o orgulho e a soberba? O orgulho é o amor desordenado por si mesmo. Então, uma pessoa orgulhosa, ela se ama tanto que não ama nem a Deus e não ama nem aos homens. Aquilo que Santo Agostinho fala das duas cidades, desse Vitadeia, né? A cidade de Deus, aqueles que amam a Deus a ponto de desprezar-se a si mesmos, e da cidade dos homens, aqueles que amam a si mesmos a ponto de desprezar ao próprio Deus. A virtude da humildade, que é a base de tudo. É muito interessante, o padre Gabriele Amorti, um grande exorcista que já morreu, falecido de Roma, que era discípulo do padre, acho que Armantini, se eu não me engano esse é o nome, Cândido Armantini, depois eu pesquiso. Ele, num dos exorcismos, o demônio disse para o padre que o que o demônio mais odiava em Nossa Senhora era a humildade. Nossa Senhora é humilde, Nossa Senhora é a pobre serva do Senhor. Sendo Senhora, é a humilde serva do Senhor. É ela que quanto mais Deus a põe para cima, mais a eleva e dignifica, mais ela se abisma no seu próprio nada. Olha que coisa linda. Mesmo sendo a criatura mais perfeita, mais santa, criatura meramente criatura, que Deus criou. A humildade que fez o contrário da humildade com orgulho, o orgulho que perdeu os anjos, o orgulho que perdeu Adão e Eva, perdeu nossos primeiros pais quando quiseram ser deuses. A tentação da serpente era: o dia que vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vós sereis deuses. E aí Deus combate, Deus anula, Deus quebra a cabeça, esmaga a cabeça da serpente, quebra os dentes afiados, esmaga a língua bifurcada da víbora com a humildade. Porque ele, sendo Deus, como nos diz então a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele esvaziou-se de si. Ele tendo a forma de Deus, tendo a forma de Deus, ele esvaziou-se de si, assumindo a forma de um escravo. E o hino vem dizendo, né, que foi obediente até morte de cruz. E aí continua, por isso Deus o exaltou. Então aquele que desce, aquele que se humilha será exaltado. E foi-lhe dado um nome, acima de todo outro nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, seja nos céus, na terra, nos infernos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é Kyrios, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aquele que se abaixa será elevado. A humildade, que os santos vêm dizer o seguinte, é muito interessante, eles dizem assim, na vida de um homem, fazendo uma comparação de um cavalo com uma carruagem, eles dizem, se na tua vida o condutor, né, como que aquele que está conduzindo a carruagem, o condutor, for o orgulho, a tua vida, a tua carruagem pode estar cheio de virtudes, fatalmente você se perderá. Agora, mesmo que sua carruagem seja cheia de defeitos, de vícios, de pecados, se o condutor for a humildade, com certeza se salvará. Então, nossa oração deve ser humilde, queridos irmãos e irmãs. É muito interessante que na Santa Missa a gente já vai entrando nesse espírito, nessa dinâmica, na liturgia em que Deus atualiza seu mistério na história, né, para cada um de nós, a cada missa que nós participamos, como que Deus traga, Deus consome. Tempo e espaço são consumidos nesse kairos, o cronos, que esse tempo, essa linha espaço-temporal que nós vivenciamos, nessa tridimensionalidade que nós vivemos, é consumido no mistério litúrgico. A gente começa já, Senhor, confesso a Deus Todo-Poderoso que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Começamos com o hino de misericórdia, pedindo, clamando misericórdia no Cordeiro de Deus. Senhor, tem de piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deus se agrada da humildade. Aqui eu vou citar, por exemplo, no seu grande Laudato Si, Mi Semore, o hino das criaturas que São Francisco de Assis já compôs à beira da boca da sua morte, já para morrer, o pobrezinho de Assis. Ele compara a humildade com a água. Evidentemente que os medievais gostavam muito disso, a partir de Romanos, no capítulo 1, de usar elementos da natureza para comparar, evidentemente, com as coisas de Deus, com os atributos de Deus. É que nem vamos dar os animais, né? O pavão, que é o símbolo do orgulho, né? O pavão lá com o seu penacho todo bonito, todo exuberante, símbolo do orgulho. O leão, símbolo da altivez, da coragem, né? O leão, ele está no cimo da montanha com sua voz, todos se dobram e obedecem. A serpente, símbolo do demônio, símbolo da sedução. Enquanto o leão, ele anda reto, né? Ele anda reto, ele vai para sua presa, ele caminha reto. A serpente é sinuosa, né? Ela vai esperando o momento para dar o bote. A serpente tem a língua bifurcada, como o demônio, que é o pai da mentira. Assim como nós temos, por exemplo, o porco, que é o símbolo da impureza, das impurezas sexuais, principalmente. O porco que tem uma dobra aqui no pescoço, então o porco não consegue olhar para o céu, para o alto. Ele sempre olha para baixo. E tem mais uma característica, o porco come lavagem e às vezes ele defeca ao comer e come o que defecou. Então é o símbolo da sujeira. Enquanto nós temos, por exemplo, muitas das vezes também outros animais, cada animal vai simbolizando uma virtude ou um vício, né? Como a hiena também, o símbolo da covardia, como a raposa, o símbolo da sagacidade. Então, ele compara a água e ele fala que a água é humilde. Ele chama a água de humilde. Que coisa interessante. A água é casta, porque ela sempre purifica. E ela é útil, porque todos os homens necessitam de água. Mas ele comenta que ela é humilde, porque ela começa no alto do sopé de uma montanha. Geralmente a foz de um rio começa lá, no sopé de uma montanha, e ela só vai descendo. E ao descer, ela encontra o oceano, ela encontra o mar, ela encontra a grandeza. Tenhamos sempre, meus irmãos, a humildade diante de nós. A nossa religião católica é uma religião humilde. Quando entramos numa paróquia, a primeira coisa que vemos, o crucifixo. Vemos um Deus morto pregado. Quando nós vamos fazer a nossa oração, vamos procurar Jesus no Santíssimo Sacramento, no Sacrário. Jesus está nos esperando. Jesus com aparência, né? A sua externalização de pão, aparência de pão, não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Vemos pão só vemos os acidentes, mas é ele, com aparência de pão. Quando eu peco, eu procuro um sacerdote, vou fazer minha confissão, e talvez o padre é mais pecador que eu, mas ele, o padre, porque recebeu a ordenação sacerdotal, ele age pelo poder que ele recebeu no sacramento, em nome de Jesus Cristo, in persona Christi, e em nome da igreja, para te dar o perdão dos pecados na pessoa do Cristo. Então, a nossa religião é humilde, irmãos e irmãs, somos convidados à humildade. A nossa oração tem que ser como incenso, e aqui eu termino a minha homilia, para nós termos essa oração que agrada ao Senhor, essa oração com o coração contrito e humilhado, como nos diz Santo Agostinho, coração roto, oração quebrado, que Deus pode penetrar, e Deus, muitas das vezes, como diz o Fulton Sheen, que eu gosto tanto, às vezes Deus permite quebrar, que a vida quebre os nossos corações para que Ele possa entrar, porque muitas das vezes nós somos como pedra do rio, que só molha por fora, mas a água não penetra por dentro. Nós temos aquilo que chama esclerocardia, aquele coração que o povo brinca, que é um coração de couro, um coração peludo. Somos chamados a termos um coração de carne, como diz o profeta Ezequiel. Deus quer isso, que tenhamos um coração segundo o coração dele. Um coração ferido, um coração vulnerável, um coração que ama a Deus e ama o irmão. Um coração que pede perdão dos seus pecados, confiando que Ele nos perdoa. O símbolo disso, aqui eu faço uma alusão à liturgia, mais uma vez, quando o padre queima o incenso.
o incenso que é benzido, e o incenso que é queimado, e o sacerdote que incensa o altar, o sacerdote que incensa o evangelho, o sacerdote que incensa as oblatas antes da consagração, o pão e o vinho que serão transubstanciados, o acólito ou o diácono que incensa o corpo e o sangue do Senhor enquanto o padre está consagrando, o diácono ou o acólito, né, o cerimoniário que incensa o sacerdote, porque naquele momento o padre é persona Christi, é Cristo, e incensa o povo, porque Jesus também está no meio do seu povo, pela graça batismal, pela fé, pela graça santificante e pelo povo ser corpo de Cristo, a igreja. O incenso é muito interessante como que é a dinâmica dele. Ele perfuma ao queimar, assim deve ser a nossa vida e a nossa oração. À medida que nós queimamos por amor a Deus, nós devemos perfumar por onde passamos. Mas o incenso também tem outra dinâmica, um outro movimento, ele sobe. Ele sobe não altaneiro, ele não sobe rápido, o incenso não sobe rápido. Símbolo das nossas orações que nunca devem ser orgulhosas e altivas. Mas ele sobe vagarosamente, como que bailando, né? Porque sobe confiante. Ao mesmo tempo que ele sobe, não sobe rápido, para dizer que as nossas orações não devem ser altivas ou orgulhosas, mas ao mesmo tempo que não sobe rápido, porém sobe. Sobe devagar, mas sobe. E esse subir devagar significa sobe com humildade, sobe com uma humilde confiança e uma confiança humilde. Que assim possamos, como diz o livro do Apocalipse, né, as nossas orações subirem como incensos até o nariz do Altíssimo, que possa agradar as nossas orações, elas que sobem e as graças que descem. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.